porque eu já contei essa história dele uma vez e foi muito boa, para vocês verem que tem várias nuances, né? Como a pessoa estava lá e como é que ela está hoje, qual que é a lição que ela aprendeu. Eu quero que vocês recebam o nosso amigo Carlos Henrique, contar a história dele um pouco, compartilhar. É um esperto e inteligente. É um esperto e inteligente. Tá? Fique com o Carlos. Pessoal, boa noite. Que bom que vocês vieram. E é uma tremenda uma responsabilidade falar depois dessas duas pessoas aqui. Hoje, graças a Deus, nós temos uma ambiência muito agradável, porque hoje falou pessoas com vocês que entregam muito de verdade para todos nós. Estávamos agora há pouco ali recepcionando e eu falava com o Marcos, e quando nós sentirmos que nós formos a pessoa mais inteligente do nosso meio, se nós sentarmos na mesa e formos a pessoa mais inteligente dessa mesa, quando você perceber isso, mexe o pneu, joga ela para o alto, vai para a próxima. E eu aprendi esse conceito depois de muitas porradas da vida, mas muitas. Demorei para aprender, mas aprendi. E eu falo isso com propriedade. Foi seguir essa regra de quando perceber que você já dominou aquele espaço, deixa ele aqui, vai para o próximo. E foi por seguir isso que Deus me apresentou bons amigos que estavam falando com vocês aqui hoje sobre graça. E como eu disse que é uma baita uma responsabilidade, os homens serem o dono da oratória. Eu ainda estou construindo a minha. Então, estar aqui com vocês dá aquele frio na barriga. E isso é verdadeiro. Mas adivinha, é prazeroso demais falar com vocês. E como que começa, Carlos? Carlos, ele começa a se moldar quando a mãe dele separa do pai dele. Ela separou do meu pai quando tinha 2 anos de idade. A vida não foi fácil para ela. E lá, nesse momento, a família também não acolheu ela. Adivinha aonde que essa mãe foi morar? Ela foi morar no cemitério. E ela invadiu aquelas casinhas bonitinhas, punhado de palhada, ali era uma sertão. 2 anos de idade. Obviamente, então, só por esse início, dá para entender que eu, Carlos, era um improvável. Não era vontade. Só que aconteceram muitas outras coisas para chegar aqui hoje. E por que eu gosto de começar falando do cemitério? Porque eu tenho uma história também. Quando o Campos traz assim a história do esperto inteligente, faz todo sentido. O meu primeiro empreendimento, fazer dinheiro, monetizar, também foi dentro de um cemitério. Eu comecei minha vida aos 8 anos de idade, aos 11 anos de idade, eu fui ser auxiliar de coveiro, um improvável. A pessoa ia lá, cavava a cova, colocava um monte de terra, e naquela época não tinha tantas catacumpas na parte de baixo. Pelo contrário, não tinha asfalto, quando chovia tinha um rio lá dentro. Então o que a gente fazia? Pegava a terra na parte de cima, levava a parte de baixo, tampava. Vinha a próxima chuva, levava tudo de novo. Então o meu serviço era recorrente, era garantido. Eu tinha serviço para longa data. Só que nesse momento ele me pagava R$2 por monte de terra. E eu fazia muita coisa com esses R$2. Jogava videogame, tomava Coca-Cola, pagava cotola para as pessoas, ainda sobrava dinheiro. Idade. 11 anos de idade. E nessa época eu já estudava aqui no José Ferreira da Costa. O que aconteceu ali? R$2, pagando muita coisa para todo mundo, sobrava
Estava bom, né? Não estava. Eu vendi um pouco mais. Em vez de carregar um monte por dia, eu carregava 2. R$4 então, eu estava rico. E isso me embriagou. Aí eu comecei, em determinado momento, fiz corpo mole. Nesse momento, nem os R$2 eu comecei a garantir mais. Eu fui demitido. Minha primeira demissão. Quantos dias de trabalho? Uns 90 dias. Fui demitido. Nesse ser demitido, eu já sabia o que era ganhar dinheiro. E minha mãe não dava dinheiro. Então, assim, nesse ser demitido, teve uma pessoa, vocês vão observar que eu vou falar muito de mãe aqui hoje, e não vou falar de pai. Eu já falei uma vez lá no início que ele separou dela, ela separou dele, porque a convivência era uma convivência não harmoniosa. Então, assim, cresci sem pai. Mais um motivo para ser um cara improvável de estar aqui. Passei, fui demitido, fui para o próximo. Adivinha quem que não desistiu de mim? Eu desisti de mim. Eu trapaceei. Mas a minha mãe não desistiu de mim. Ela falou: eu tenho um plano para você. O próximo empreendimento do Carto, junto com a sócia dele, foi vender salgado, que era totalmente normal naquela época. Do salgado, a primeira caixa de salgado vinha aqui para a porta do Bradesco. No primeiro dia, não deu certo. No segundo dia, não deu certo. No terceiro dia, não deu certo. Na porta do Bradesco, eu ficava encolhidinho, debaixo de uma árvore, para que ninguém me visse. Um rei de vergonha de estar ali. Eu tinha vergonha de aparecer, ainda mais numa caixa de salgado. Mais um motivo improvável. Não é questão. E levando esse negócio ao fracasso ali já no terceiro, quarto dia, eu era bonificado no final desse dia. Sabe o que a gente fazia com os salgados? Ela mandava eu ir na vendinha da esquina comprar uma coturra e a gente comia. Então eu tinha salgado garantido todos os dias para sair com essa caixa. Eu não vendia nenhum. E comia no final da tarde ainda. Mais uma vez, eu fui demitido. Para você, esse negócio não é para você. Não deu certo. Então, assim, eu achei que eu estava sendo esperto, trapaceando, fui demitido novamente. Eu achei que eu estava esperto, trapaceando lá com o coveiro, fui demitido novamente. Mas essa mesma mãe falou assim: eu tenho outro plano para você. E era moda na época vender colé. Um negócio perfeito. A única coisa que você coloca é o seu esforço. Você não tem matéria-prima, você não faz investimento. O único investimento que você faz é o seu esforço. Show de bola. Tem como um negócio desse dar errado? Comigo deu. Comigo deu. O que eu fazia? Andava numa quadra. Cara, eu sou merecedor. Eu mereço, colé desse. E lá eles comem colé. O problema é que o picoleceiro, ele anda muitas quadras. E ao final do dia, eu tinha chupado ali uns 15, 20 picolés. Esse cara, esperto, ao longo de uma semana, estava devendo uma nota para o dono do carrinho. E mais uma vez eu fui demitido. Eu saí devendo. Obviamente que eu não paguei. Ele não quis me dar mais oportunidade. Eu não sei porquê, mas saí devendo. Para ele eu acho que foi lucro. Vou demitir aqui logo, vou cortar aqui logo. Então, assim, isso serve para a nossa vida. Em que sentido que isso cabe na nossa vida? Tem pessoas, quando você está aqui, tem pessoas que estão aqui, ou em comportamento, ou em pensamento, e aí você está lutando com essa pessoa. Vem para cá. Pessoa que só pensa em festa, balada, cachaça o tempo todo, e você está aqui concentrado buscando estudo. Você vem para cá. Aí a pessoa diz: não, vou tocar o farra, pinga, festa, foguete.
essa pessoa dificilmente você vai trazer ela para cá. Se ela não está aprendendo com o seu exemplo, se ela não está vendo você, o resultado que você está querendo para isso, dificilmente você vai trazer ela. Só que acredite, se você ceder um pouquinho, ela te leva para lá. É nesse sentido que eu traria isso para mim. Então, mais uma vez demitido do carrinho de colégio, mas eu tinha uma mãe que ela é persistente. Ela acreditou por mim, sonhou por mim quando eu desisti. E aí veio uma tentativa de uma funilaria. E vocês vão perceber que o que acontecia lá no passado tem muita ligação com o que acontece no futuro. E essa funilaria eu devo ter ficado nela assim uns 15 dias. Vocês viam como era uma pessoa de sucesso. Super sucesso. Era assim, 3 dias, uma semana, 15 dias. Funilaria foi avançando, 15 dias. 15 dias o cara falou assim: dona Lúcia não está. Eu mando ele lixar assim, ele finge que não vê, ele vai lixar lá. Eu mando ele fazer aqui o polimento, ele pega a lixa onde era para polir, ele está lixando, ele está amanhã, ele está danificando, eu estou tendo que refazer o meu serviço. Por insubordinação, mais uma vez eu fui demitido. Mas eu achei que eu estava bancando esperto, porque eu não gostava daquilo, eu não queria aquilo para mim. A verdade, pessoal, eu confesso para vocês, não se assustem, eu nunca gostei de trabalhar, e isso é até hoje. E hoje tem o meu empregador aqui que está ouvindo isso. Eu nunca gostei de trabalhar, e eu não gosto, eu sinceramente não gosto, e vocês não entenderam o porquê disso. Depois da funilaria, eu desisti, fui demitido. Mas adivinha quem não desistiu de mim? Mãe. A minha mãe não desistiu de mim. Ela tinha um namorado, o fé da mãe trabalhava no lavador de carro. Eu não perdoo aquele cara até hoje. E ele falou assim: tem uma oportunidade para ele lá. Eu falei: miserável. Tirando eu de ver o meu desenho no final da tarde, era Cavaleiro dos Zodíacos na época, né? Eu gostava demais. E chaves, tirando eu do meu conforto, fui lavar carro, um frio, a pele parecia aquelas camas de jacaré, estava soltando. Ô Tiago, não gostava de trabalhar, claro que eu não gostava daquilo também, mas lá eu fiquei por mais de um mês, evoluí. Só que eu sempre tive um temperamento muito forte, e mais uma vez, falta de gestão emocional, deixar a raiva me levar, eu fui demitido. Sem dúvida nenhuma, acredite. Ele me chamou a atenção no meio dos outros. Eu passei, sabe aquele tamborzinho de 5 litros cortado com o meu negócio dentro? Eu passei a mão no tamborzinho dele, virei dele, errei. Uma pena que eu errei, porque se eu tivesse acertado nele, eu não tinha gerado prejuízo no para-brisa trincado que me custou uma nota. Não para mim, porque eu já não tinha dinheiro. Adivinha quem pagou? A mãe. Mais uma vez, fui demitido. E aí vocês acham assim: esse cara realmente é improvável. Não era. Não era. Mas adivinha quem não desistiu de mim? A mãe. Minha mãe. E ela foi lá. Ela tinha, no passado, tinha um cara chamado Gato. Esse gato ele fazia captação da mão de obra e levava as lavouras para capinar o algodão, para capinar a roça de milho, a capina. E aí, o namorado dela, sabe o que ele me deu de presente de aniversário? Uma enxada. Eu odeio aquele cara. Não tem como. Não é que eu odeio ele, mas eu já perdoei ele. Sabe? Mas por muito tempo eu carreguei mágoa dele. Quem presenteia alguém com uma enxada? Não faz sentido, gente. Isso não é um amigo, isso não é um padrasto, isso é um inimigo dentro de casa. Eu não gostava de trabalhar. Minha mãe levantava às 4 da manhã, fazia a marmita do trabalhador, e eu ia para a roça. Numa Kombi, com carroceria, com a armação com lona. Essa era a conta que a gente ia. E podia, viu? Estava tudo liberado. Não tinha solda, era só terra. A poeira vinha com dois.
E aí, motivado com a enxada nova, Lima, fui eu. Adivinha? Carpia uma rua. Eu não me lembro o valor da rua, mas eu carpia uma rua. Aquilo molhava tudo. Sereno, de madrugada, cedo lá na Planalto, fazenda de CLC Agrícola. A capina era manual. Carpia uma rua. Adivinha o que aconteceu depois? Às 8 horas da manhã, eu já tinha batido a minha meta. A minha meta era uma rua. Porque eu já tinha carpido, eu já dei o meu máximo. Aí, 8 horas da manhã, ia lá, abria minha marmitinha, batia meu almoço. O que vocês acham que eu fazia até as 2, 3 da tarde? Debaixo da cama, porque tinha sombra. É o esperado, eu não gostava de trabalhar. Fui demitido. O espertão aqui, demitido mais uma vez. Não era para dar certo, gente. Mas, quem não desistiu de mim? A mãe. A mãe não desistiu de mim. E nessa nova categoria de serviço, nessa nova empreitada, eu fui eleito o melhor. Pasmem, eu fui eleito o melhor. O melhor no quê? Em falhar, em desistir e não prosperar. Porque eu fui trabalhar como servente. Olha aonde que os caras foram colocar. Servente. A primeira obra minha foi bater uma laje, e essa laje foi na Live Modas, próximo do Sicredi. Aquela laje. Eu ergui um balde de concreto. Quando eu ia pegar o impulso para dar outra, o balde me erguia de volta. O rapaz falou assim: o senhor não faz muito sentido aqui. Eu vou te dar a oportunidade para o senhor prestar serviço numa outra obra de um outro parceiro. Mas que depressa ele não fez para fora. E eu fui, né? Eu estou dando bem. Aqui eu estou indo bem. Quase ergui o balde. Nessa outra obra, aquele pedreiro me elegeu o pior servente da vida dele. Não fiquei 3 dias. Mais uma vez ele me demitiu. Então, isso obviamente não deu certo. Só que eu devia um dinheiro com um amigo meu que tinha um videogame. E esse amigo meu trabalhava numa loja de informática. E eu não sei até hoje, sinceramente, eu tenho essa dúvida. Eu nunca tive coragem de perguntar para ele se ele me deu uma oportunidade porque ele queria ver algo melhor em mim, ou se é porque ele falou assim: vou fazer esse cara ganhar dinheiro porque quem sabe ele me paga. Eu não tenho ainda assim. Mas o fato é, ele me contratou com essa seguinte fala: lá na loja de informática, World Center Informática, em frente à Móveis Caldeirão, aqui embaixo, era o prédio dela. Ele falou assim: nós estamos precisando de um badeco. Badeco é o que faz tudo mesmo, de limpar o chão, atirar pó da prateleira, até buscar cigarro com o dono da empresa. E eu ia chorando, porque sempre odiava. Buscar o cigarro eu não gostava. Só que ali eu ganhava um bônus. Depois que eu fazia tudo, depois que eu limpava o chão, depois que eu lavava a calçada, depois que eu ajudava a moça da recepção, se eu conseguisse fazer tudo isso no tempo bom, eu podia entrar no laboratório de informática. O que vocês acham que eu fazia? Óbvio, rapidão. Porque eu conheci naquele laboratório um teclado. E por que eu não gostava de trabalhar? Porque sempre me colocaram no lugar errado. Não era para mim. Não gostava daquilo. Depois que eu conheci um teclado de computador, nunca mais eu trabalhei na minha vida. E acreditem, eu fiz minha vida em cima de um teclado. Tudo que eu conquistei até hoje foi em cima de um teclado. Fui demitido dessa empresa também. Só que foi a melhor demissão da minha vida. Depois dessa demissão, eu fui no cliente dessa empresa, todos os clientes dela, ou os maiores, e eu ofereci a minha mão de obra pela metade do preço. Naquele momento era a moeda que eu sabia, era o preço, não era valor.
E aí os negócios foram escalando, as empresas foram aumentando, os contratos foram aumentando, e aí eu já comecei a ficar seletivo. Aí eu falei, ó, obrigado, eu quero você e só você. Ó, você paga tanto. Aí eu comecei a fazer negócio. Aí eu comecei a prosperar. Fazendo contratos de manutenção informática. E aí eu tinha uma dificuldade. Eu não conseguia, eu trabalhava, tinha 15, 20 máquinas na sala da minha mãe, que até então tinha loja, na sala da minha mãe. 15, 20 computadores lá para formatar, para entregar na segunda-feira, cedo, mas eu não tinha mão de obra, só tinha a minha mão de obra. Então, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me empenhasse, eu só conseguia faturar tanto por mês, e era um ótimo valor. Era um ótimo valor. O que acontece? Ali eu percebi que eu precisava de gente para trabalhar comigo. Meu negócio cresceu. No auge do meu negócio, eu cheguei a ter 12 funcionários. 12 funcionários. Trabalhando, tocando essa operação em 4 cidades diferentes. Daí surgiu o apelido Carlão da Escada. Que da loja de informática veio outros negócios, até fechar um contrato de manutenção na região para uma empresa muito grande chamada Escada. E dali eu aprendi muita coisa. Dentre elas, conhecer pessoas, falar com pessoas, dar uma advertência para o funcionário, contratar pessoas, comprar dentro, demitir. E isso, por muitas vezes, fiz de maneira errada, paguei um alto preço, um alto valor, mas nunca desisti. Só que desses negócios, dessa caminhada, desde lá do cemitério até aqui, até aquela jornada, eu sempre fui seguindo uma orientação da minha mãe, que inconscientemente, que é o implantado até hoje em nós. Para ter sucesso, você tem que fazer uma faculdade e ter uma casa própria. Isso ela plantava em mim. Então eu comprei a minha primeira casa, depois assim eu fui trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a comprar. Investi aqui, mas comprava alguma coisa ali. E uma dessas propriedades, nós criamos um outro negócio lá dentro. Fracionei, criei algumas unidades lá dentro. E hoje, quando o Cleverson estava falando sobre planejar e o Ricardo falando sobre sonhos, eu falei assim, cara, eu já realizei meus sonhos. Eu já realizei meus sonhos. O meu sonho era ter um hotel, hospedar pessoas de maneira recorrente. Só que aí veio o campus e falou assim, não tem que ser o todo, pode ser um passo por vez, pode ser você criar uma linha, você pode ir realizando por passos, por partes, você não pode parar, você não deve desistir. Então eu já realizei meu sonho. E de tabela, o meu sonho ainda foi realizado na vida de uma pessoa que eu amo, e muito, que é a senhora minha mãe. Minha mãe hoje também hospeda pessoas. Minha mãe hoje tem 15 apartamentos, hospedando pessoas de maneira recorrente. Eu tenho algumas unidades, só que eu ainda não tenho um hotel. Só que eu estou no bicho do hotel, porque a gente loca via aplicativo, a gente está por ver. Então a gente loca via Airbnb, a gente loca via Booking. E nós fizemos esse contato via internet. As pessoas olham lá, vê o que está disponível em Costa Rica, se for o valor atrativo, ela fecha com a gente. Fecha sim, fecha não, nós estamos hospedando pessoas. Mais uma coisa, já caminhando aqui para o encerramento, eu convido vocês a raciocinar comigo. Eu tinha um sonho há um tempo atrás, sempre compartilhei com o Ricardo, meu amigo, compartilhei com o Campos também, sobre ter um hotel e hospedar grandes pessoas, um grande número de pessoas. Mas vocês concordam comigo que hoje nós já hospedamos pessoas? Sim. Às vezes nós não temos a operação de um hotel na prática como eles seguem, mas nós estamos hospedando pessoas. Eu já realizei meu sonho. Sabe por que eu realizei meu sonho? Porque eu não desisti diante das dificuldades. Outra belíssima história. Alguém tem alguma pergunta? Era 45 minutos, tá? Ouvi em 15, 20, no máximo. Mentira, Resumiu. quantos minutos que foi? 24 e meio. Era para ser 20. Alguém tem alguma pergunta? Não? Pode perguntar, gente, pode perguntar.
Pense. Eu demiti 3 funcionários numa porrada só. E assim, dentro do nosso combinado não está dando certo. Vocês não estão cumprindo o propósito de vocês. E na minha empresa isso eu não aceito. Tchau. Duro que nem uma pedra. Ferrenho. Eles foram embora. E eu fui chorar. Dói. Porque eu acreditava nisso. E eles abusaram da minha confiança. E aí você tem que ser enérgico. Na frente deles, forte. Tchau para vocês. Vou chorar. O que eu fiz depois disso? Fui prospectar outros funcionários. Foram 14 anos de empresa naquele segmento. Foram 8 times formados. Só vale ressaltar que cada equipe levava em média de 1 ano e meio para ficar no ponto do trabalho correto. Então doía dispensar muito. Alguém mais? Eu tenho uma pergunta. Sempre tinha Dona Lúcia ou não? Por trás. Qual lição você pode trazer aqui, para resumir, para as pessoas que Eu sempre tive gigantes na minha vida presente. Nathalie, minha esposa, sempre fala: você é um cara que gosta do desconforto. Porque toda vez que você conquista, toda vez que você está ali, está bem, que você acha que pode desfrutar o negócio, você. a Natália acabou de chegar, ó. A outra ela apareceu. Viu? É isso. Você gosta do desconforto. Toda vez que você conquista, parece que você joga fora. E recomeça de novo. Só que nesse caminhar, eu nunca tive sozinho. Então talvez eu seja assim, de certa maneira, audacioso, porque eu sei para onde voltar. Eu sei que eu tenho bons amigos, família. Eu tenho Deus. Alguém mais? Deixa eu chamar aqui o Ricardo, na frente. Pessoal, eu ia falar mais coisas aqui, mas não dá. Agora, só para terminar, depois a gente vai ter um coffee break ali e a gente conversa entre nós ali. A gente poder acertar os detalhes, a gente já está preparando para vocês o nosso encontro. E a gente quer vontade de chorar. E a gente quer melhorar aquelas pessoas que querem vir com a gente. Então, quais as lições que nós aprendemos aqui hoje? O Dr. Kleber falou: sonhar. Então, crie uma paixão, desenvolva uma paixão. Começa a partir de hoje. Você não tem um sonho? Tem um sonho. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero viajar, eu quero ir para. Tem um sonho. A segunda lição do Ricardo: comece agora. Comece com o que você tem. Comece com aquilo que você já sabe. E eu acredito que lá na prefeitura tem, eu não conheço lá na prefeitura, eu não posso falar, mas acredito que tem setores que podem ajudar. Pode dar, tem Sebrae, então lá tem pessoas, não sei se vocês explicaram desenvolvimento, ajuda com isso, pelo menos para dar o caminho das pedras. E a terceira coisa que a gente aprende com o Ricardo: a gente não andar sozinho. Então essas pessoas que estão aqui à frente, nós estamos lá no grupo, vocês não estão sozinhos. Tá? Então, a mensagem que eu quero deixar é essa, no final. Se quem tiver alguma dúvida, nos procura. Doutor Câncer, não quer chegar, está muito culpado. Mas a gente está lá no grupo, manda mensagem lá, pode mandar no meu particular, tá? Não tem problema. Se eu não souber responder, se eu não souber conseguir ajudar, pelo menos a gente vai poder encaminhar. Então, são 3 lições hoje à noite que nós aprendemos, que eu aprendo e quero compartilhar. Vamos sonhar, começar com o que a gente tem, com aquilo que a gente já sabe.
e não andar sozinho. É isso, doutor? Vocês estão terminando. Para os que estão vendo a primeira vez, porque o nome Desafiando Gigantes, Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele era um pastor de ovelhas com um estilingue na mão, enfrentando um gigante treinado com armaduras. E ele derrotou o gigante. Então, ou seja, é a simbologia, não importa onde você está, a situação que você vive, a família que você nasceu, sua condição econômica, social, você pode derrotar o gigante e atingir o seu objetivo, se tornar Davi, um rei para a sua vida. O objetivo que o conselheiro falou aqui, vocês se inteirarem do grupo, é que às vezes alguém quer montar um negócio de pizza, por exemplo, e tem outro que tem a ideia também, e de repente vocês fazem uma sociedade. A gente tem que começar, como o sargento falou, pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem. Fica esperando começar Grande. já grande. Não, você tem que começar pequeno mesmo. E ir galgando gradativamente. As pessoas pensam, as pessoas vezes passaram a vida inteira sem tentar nada. Ela quer tentar daqui a um mês, ela vai afetar o empresário como o Ricardo, que tem hoje 30 funcionários, quase 30 funcionários. Mas ele começou lá embaixo, forjando uma argola e depois ele foi ampliando isso. Então assim, a gente gostaria que vocês participassem e convidassem outras pessoas para os próximos encontros. A ideia é assim, a gente trocar informação para qual é o objetivo do encontro presencial? Manter a motivação. Porque tenho certeza que a maioria está bem motivada, está com o cérebro disparando ideias, mas quando você chegar lá fora, você vai trombar no farpado. Porque é só decepção. As pessoas vão falar que não vai dar certo, e especialmente os parentes, tá? Os irmãos, então, meu Deus do céu. Não, isso vai dar certo não, você está doido, você está vendo aquele povo lá. E aí isso é o que puxa. Então assim, a ideia que está sempre encontrando aqui é para a gente poder um motivar o outro e trocando ideia, trocando informação. E eu queria deixar só uma última coisa. Eu queria deixar uma sugestão de um livro para vocês lerem. Eu vou tentar, tem no YouTube gratuito, eu vou tentar baixar na internet, mas chama-se O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Ótimo. Ricardo, se você conseguir achar lá no YouTube, tá? Leia esse livro. Tira um tempinho, ele vai tentar botar no grupo para você acessar gratuitamente, porque tem a versão gratuita na internet, de maneira digital, mas tira um tempinho. Tem audiobook. Meia horinha por dia, né? Tem audiobook no YouTube. Tem audiobook também, se tiver audiobook, que vai fazer uma caminhada, vai correr, vai ouvindo, ajuda muito. Tá? Carlos, Ricardo, aí, fala uma coisa. Bom, pessoal, então é isso. Nós já estamos preparados já para o nosso próximo encontro. Já marca aí, a gente tem que colocar já para o final do mês de maio, tá bom? E a gente quer fazer ferramentas para ajudar isso que o doutor falou, a melhorar a nossa mentalidade. Algumas ferramentas, algumas dinâmicas, algumas tarefas. Eu gostaria que quem puder ficar em pé, a gente quer terminar isso aqui com uma oração. A palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graça. Tá? Tudo dá graça. Eu vou convidar o Ricardo para fazer essa oração de fechamento. E convido a todos depois a participar do nosso copo. Bom, todos podem conectar a Deus, fechem seus olhos. Senhor Pai, querido amado, nós te rendemos graças nessa noite. Nós te agradecemos por esse momento tão especial. Que aqui seja plantada uma semente, Senhor, que venha multiplicar a 30%, a 60% e a 100%. Que nós possamos ser melhor a cada dia, buscando melhorar como seres humanos. Que nós possamos entregar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer na vida. Que nós possamos multiplicar, Pai, os dons e talentos que o Senhor colocou na mão de cada um. E nós não seremos imprudentes, enterrados. Então ativa, Senhor, em todos nós, para que a gente continue avançando, fazendo aquilo que precisa ser feito, mas acima de tudo, fazendo a tua vontade. Então, nesse instante, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.